Boas, pessoal! Está a começar mais um episódio do Roycast, aqui um projeto meu, Daniel Godinho, para quem não me conhece, e do ilustre Diogo Rego. Nós aqui costumamos dizer que entregamos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso vão partilhar muitas das suas histórias aqui neste podcast, neste episódio, e, portanto, nós vamos falar de marketing, vendas, liderança e muitos outros temas que vamos debater. Portanto, Diogo, apresenta-nos a nossa convidada ou convidado. Já vamos lá ver quem é. É CRO da Swank e da Brinfer, fundadora da agência Social Ninjas e do projeto Community Manager Portugal. Com mais de 10 anos de experiência, colaborou com marcas como Texas Instruments, Euromaster, Yale, Serrata, Arcadia, entre muitas outras. Além disso, é docente e formadora nas áreas de Social Media e Community Management, lecionando em instituições como o IPAM e Lisbon Digital School. Sem mais demoras, damos as boas-vindas à incrível Helena Dias. Bom dia, obrigada. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Eu sou como os franceses, digo sempre bom dia, seja de manhã, de tarde. Eu gosto disso. Eu gosto. Assim Bom não há dia, assim a dificuldades. energia vem toda, não é? Claro, Bom exatamente. dia. Estamos quase a ir para a cama. Bom dia. É tipo a hora de agora, não é? É exato. Muito bem. Boa, vamos à primeira questão. Há quem diga que é mais complicado, há quem diga que não, que é super fácil. Quem é a Helena? O que é que dizem os teus olhos? Exato. Sabes, esta pergunta eu acho que pode ser difícil às vezes porque a Helena também vai mudando de ano para ano, né? Portanto, a forma como aquilo que eu vou responder hoje vai ser uma resposta completamente diferente daqui a um ano, por exemplo. Mas a Helena é uma pessoa, eu costumo dizer que nunca soube o que é que eu queria fazer, mas sempre soube o que é que eu não queria. Portanto, eu fui sempre procurando várias coisas, mas é uma pessoa que está sempre à procura de resolver problemas ou está sempre à procura de novos desafios. Daí também, né, a experiência toda que o Diogo estava a apresentar, eu estou sempre à procura de mais. Então tenho a parte profissional em que sou líder da área de revenue dentro do Swank e da Brinfer, que são dois softwares. Tenho a parte onde também já tive a parte da agência, onde estive a liderar a agência de social media. Tenho a parte de formação, sou mãe também, portanto, eu neste momento tenho de reduzir o número de funções que eu tenho porque faço muita coisa. Muito bem. E pegando nisso que estavas a dizer do revenue, e para quem não está a ouvir lá em casa, e eu comecei a tua introdução exatamente por isso, CRO, o que é isso para quem está lá em casa a ouvir-nos? Boa, olha, o que é a parte de CRO? Em termos práticos, eu sou líder da área de marketing, vendas e apoio ao cliente dentro dos softwares, ok? Portanto, sou responsável por tudo o que tem a ver com receita. Esta é uma evolução do que tem havido do Chief Growth Officer ao Chief Marketing Officer. Porquê é que isto também começou a surgir? Porquê é que nós implementámos isto quando eu depois também me juntei à Swank e à Brinfer? Porque muitas das vezes nós temos isto tudo desintegrado, não é? O marketing, na verdade, tudo é marketing. Não é? Tudo é marketing. Mas nós acabamos, ao longo do tempo, e se nós fomos ouvindo com tanta pessoa, o marketing é só comunicação, não é? O marketing é muito associado à comunicação. Então, sobre este umbrella, toda a gente que está a trabalhar sabe perfeitamente o funil e quais é que são as responsabilidades diretas de todos eles. Portanto, aqui nós conseguimos centralizar todas as equipas em duas áreas só: operações e produto e receita, que é o que importa no final do dia, não é? Portanto, é toda a gente estar alinhada à volta da receita para a empresa. Ou seja, vocês pegam aqui nesse revenue department, digamos assim, e subdividem aqui entre vendas, marketing, portanto tudo o que está relacionado aqui com a receita está sob a tua alçada, digamos está assim. Assim ao longo do funil, okay? Temos tudo estruturado em termos de funil. Portanto, nós nem sequer chamamos marketing, vendas e apoio ao cliente, chamamos aquisição, conversão e retenção. É para cobrir o funil completo. Ok, Ou seja, não olham só para a nova receita, olham também para renovações, upsells, cross-sells. Sim, na parte já de expansão. Nós não temos, ou seja, se formos olhar para um funil completo, não é? Fugindo do funil tradicional que acaba na conversão. Se olharmos para os funis que hoje começam a ser mais falados, há quem lhe chama ampulheta e há quem lhe chama bow tie, né? de laço, acaba por haver a parte de aquisição que já contempla a parte de conversão também. Portanto, a conversão não é uma área sozinha, as vendas é uma consequência de tudo o que é trabalhado em termos de aquisição, e depois temos a parte de apoio ao cliente e retenção até à expansão em si. Aí já entra a parte então dos upsells e afins. Portanto, normalmente não é uma área que as marcas trabalham muito, nós estamos sempre dedicados a quê? Trair mais e mais clientes. Sim. Então começou a surgir já este. Nós ainda não temos, porque a equipa também ainda não se justifica, mas dentro do departamento de retenção, a equipa também está encarregue dessa parte da expansão do MRR. Sim, da retenção dos clientes, porque muitos negócios nem sequer olham muito para isso, para a retenção. Não. Exatamente.
Eu costumo dizer que é como se tivéssemos um balde furado. Estamos a meter água e continua a sair pelo outro lado. Porque estamos a olhar só para o funil Sim. tradicional, não é? E esquecemos cá tudo o resto. Não é? Já se começa a ouvir falar, não é? Já acho que foi o Neil Patel que disse mesmo a frase de que é muito mais barato reter os clientes do que adquirir, não é? factual. 5 ou 6 vezes mais. Então já começam a surgir esses modelos precisamente em que focam cada vez mais na retenção e expansão também, para estar sempre a tentar vender mais a esses clientes. Cada vez não precisas de mais clientes, só precisas de vender mais aos que já tens. Sim. Mesmo até no negócio de infoprodução, no Brasil eu tive os dados de um pro player lá, um player lá do Brasil, que ele hoje em dia 80% dos seus esforços e da sua receita está na renovação dos seus clientes. Sim. Já não é na aquisição, Já porque não ele é é na conhecido aquisição. por toda a gente já. Mas já não precisa estar ali com esse esforço, porque já vem naturalmente para ele, faz sentido. Exatamente. Bom, olha, eu queria-te fazer aqui uma questão referente a ninjas. Tinhas a Social Ninjas, ou tens, não sei como é que ainda está esse processo, e depois foste para a Brinfer e para a Swanky. Como é que foi esse processo? Foi um processo de aquisição, fusão? Conta um bocadinho aqui o processo, se puderes contar, revelar alguns detalhes. Vou contar aquilo que tu posso, obviamente, Claro. ok? Que está dentro do mercado. A Ninjas, ou seja, na altura quando nós começámos a falar, e tudo isto começou há 2 anos, mais ou menos, uma conversa entre mim e o João, e estavam outras pessoas, portanto nós estávamos num programa de mentoria no Algarve, e começámos na brincadeira um bocadinho também de... Pá, eu comecei um bocado a picá-lo a ele, né? Quem conhece o João sabe que ele se sente picado com determinadas coisas, então eu comecei um bocado a picar de... Ele falava de negócios e não de social media, mas depois todos os e-mails da Swan que eram assinados por ele, ou ele aparecia. E não fazia sentido naquele caso. E eu comecei a falar. Eu durante muitos anos fui cliente da AgroPulse, que é um dos principais concorrentes. Naquela altura já era cliente Swanky, mas estava a explicar as diferenças e porque é que estava de um lado e do outro. Opá, e aquilo depois, conversa puxa conversa, chegámos de, ok, eu tenho a máquina de conteúdo que tu precisas, e tu tens o produto escalável que eu preciso. Porque vocês sabem que escalar agência é espremer pessoas, basicamente, não é? Não há escala. E como eu vos disse no início, eu estou sempre à procura de novos desafios. Então eu cheguei a um ponto de, eu na Ninjas, para escalar, para crescer mais, eu já não tinha muito ali a fazer, já não era desafiante para mim, já não havia ali assim nada. Vocês já viram as marcas com quem eu trabalhei, portanto depois daí já só havia as McDonald's ou o que fosse, mas também não era, não são produtos ou não são áreas que eu gostasse muito de trabalhar. Quando nós começamos aqui a falar e quando nós começamos a juntar, começamos a ver essas várias formas, porque obviamente dentro do Swanky e Brin Infraestrutura não há interesse em comprarem uma agência, não é? Que é os nossos principais concorrentes. Então basicamente a Ninjas hoje existe enquanto NIF, ok? Mas é tipo uma unipessoal minha onde eu faturo as minhas aulas, os outros projetos que eu tenho, que é basicamente aulas que dou. O que foi passado para dentro das empresas foi todos os ativos. Okay? A equipa passou para dentro da estrutura, o equipamento, computadores, armários, o que fosse, passou tudo para dentro da estrutura. Portanto, o que aconteceu foi a compra dos ativos de um lado para o outro. Ok, boa. Certo, boa. E para quem nos está aqui a ouvir, pode ser que alguém queira fazer o mesmo processo ou esteja nesse processo. Não consegues contar um bocadinho mais os detalhes? O que é necessário a ver de ambas as partes? Não é? Porque fala sempre disso de ir para uma empresa, ir para outra, fazer uma aquisição, etc. Quais é que são aqueles passos que a pessoa tem que ter em atenção? Não é? Porque houve-se também muitas questões de sociedades que falharam, fusões que falharam, etc. O que é que é importante na tua visão? Olha, eu acho que, e aqui eu acho que às vezes nos falha a nós então, também enquanto empresários e empreendedores, porque às vezes nós confiamos na empresa de contabilidade para nos tratar de tudo e muitas vezes aquilo, eles fazem a magia deles enquanto parte contabilística e há coisas que eles não têm atenção que, por exemplo, há muito equipamento que eu tinha comprado que não estava no inventário, nos ativos da empresa, porque não passavam determinados valores e eles não contabilizaram enquanto ativos. Então há ali coisas que, entretanto, passaram, mas que não estava ali naquilo, na listagem completa, ok? Porque não tem determinados valores, às vezes são coisas mais pequeninas e não... faziam outro tipo de contabilidade relativamente a isso, sim. São alocados a outras rubricas e isso pode ter interesse. Portanto, quando estiverem a preparar essa passagem de venda, o que seja, convém também terem isso em atenção e estarem em cima disso, que é nós muitas vezes na parte contabilística nós olhamos para o lucro, o EBITDA, não é? E se isso estiver bem, está tudo bem. Mas não estamos a olhar para tudo o resto e aquela estrutura da empresa está toda ali tratada pela contabilidade. Então é olharmos mesmo para estas coisas todas e percebemos o que é de facto, o que é que está no passivo, o que é que está no ativo, percebemos o que é que isso é, porque muitas de nós não temos bases de contabilidade, não fazemos a mínima ideia. Eu tinha bases de contabilidade e ainda assim às vezes olhava para aquilo sem perceber muito bem. Temos atenção e estamos a controlar aquilo. O que é que eu vejo muitas vezes de erros, até de falar com algumas pessoas, que é nós confiamos na contabilidade até para tomar decisões financeiras. Sim. Eles são contabilistas, não são diretores financeiros. Tá? Então é importante nós termos atenção a este tipo de coisas. No nosso caso foi um caso mais simples,
porque foi tudo de boa vontade entre as duas partes, ok? Portanto, não foi... Eu fui passar lá para dentro, portanto, não foi algo que eu fui vender e me fui embora, não é? Porque vocês sabem de certeza de casos que há contrato de promessa de compra e depois não há compra nenhuma, não é? Pode haver esse tipo de situações. No nosso caso, não, porque eu passei lá para dentro, a equipa passou lá para dentro, os direitos foram todos, nós salvaguardámos tudo, apalavrámos, assinámos um acordo e está feito. Ok, boa. Como é que foi para ti esse processo de, por exemplo, tens a tua equipa, tens a tua pequena estrutura, de repente tu entras numa outra estrutura com muitas mais pessoas, se calhar até poderias parecer ali quase um corpo estranho, não é? Quem é esta pessoa? Como é que foi essa passagem? Pronto, e hoje acredito que já seja uma coisa totalmente normal, as pessoas já te reconhecem internamente, mas como é que foi no início? Eu tive várias fases e conforme estás a perguntar, nós tivemos muitas fases. Nós tivemos também integração aos poucos para garantir que estava tudo bem, porque não é só uma compra, não é? Não foi só passar os ativos. A cultura são culturas completamente diferentes, ok? E quando eu vou dizer cultura, não é só se as pessoas estão bem, se não se dão. A cultura de agência é uma cultura muito mais criativa. Nós temos de dar determinadas liberdades para as pessoas serem criativos, para conseguirem produzir. É diferente da cultura que nós temos hoje no Sonk e na Brinfa, que é uma cultura de números, é uma cultura de resultados. Em agência, quer queiramos, quer não, obviamente temos de estar preocupados com os resultados do cliente, mas aqui na área de social media tens muita parte de criatividade. Neste lado, não tanto. Tens que ser criativo, mas não é um peso maior. Então, essa transição entre um lado e outro, ou seja, mesmo os perfis de pessoas entre um lado e outro, portanto, houve pessoas que não se adaptaram quando passaram. E também houve muitas pessoas que estavam dentro do Sonk e da Brinfa que já não estão hoje. Uma das coisas que nós mais fizemos nos últimos 2 anos, portanto, nós estamos aqui a fazer praticamente 2 anos que eu fiz essa passagem, foi a otimização da estrutura toda. Não foi só a parte dos processos e assim, mas nós reduzimos muito o número de equipa. Acho que quando a Ninja se juntou ao Sonk e nós chegámos a ser 20 e poucas pessoas, neste momento somos 14 ou 15. E sentes que a produtividade é a mesma? Melhorou? Piorou? Melhorou. Melhor. Se tu perguntares, eu fiz essa pergunta num team building ainda no ano passado, perguntei mesmo à equipa se eles sentem que fazem mais do que faziam há um ano atrás, isto naquela altura, e eles disseram de facto que sim, que faziam muito mais. E se perguntares se estavam sobrecarregados, se sentiam muito sobrecarregados, não. Porque há outras ferramentas, há outros processos. Portanto, eu quando entrei para dentro da estrutura, mesmo entre Sonk e Brinfer, as ferramentas eram diferentes, a equipa era diferente, era tudo diferente. Neste momento nós uniformizámos todo. Aquele departamento de revenue que eu vos falei de produto e operações, hoje serve os 2 produtos. Não é só o facto de haver 2 empresas. Há a equipa para servir os 2 produtos. Pois, essa também é uma questão que eu tenho aqui, que é, tu sendo aqui CRO, e deve haver também outros casos de profissionais lá dentro que trabalham em ambas as empresas, vou-lhe chamar assim, Sonk e Brinfer, como é que é lidar exatamente com isso? Com 2 níveis, 2 cais possivelmente, 2 públicos-alvos diferentes, talvez, ou não? Eu queria perceber aqui um bocadinho como é que é feita essa diferenciação mesmo na operacionalidade da coisa. Eu vou respondendo então, porque eu ali para as que depois também não concluí, que é, ou seja, essa passagem da cultura foi a mais difícil, depois de perceber tudo o que era preciso fazer, nós fomos juntando. Que leva a essa pergunta, que é, nós tínhamos essa estruturação, portanto, uns usavam o ClickUp, outros usavam o Trello, se não me engano, portanto, há CRMs diferentes, há ferramentas diferentes. Tudo o que nós conseguimos uniformizar, nós estamos a uniformizar, mas foi um processo de 2 anos, portanto, só agora é que a equipa de produtos está a servir os 2. Até aqui, se calhar até dezembro, mais ou menos, a equipa de produto tinha pessoas só na Brinfer e só no Sonk, agora isso já não está a acontecer. Já estão a trabalhar em sprints de 2 semanas e dentro daquilo há funcionalidades para o Sonk e há funcionalidades para a Brinfer. Portanto, já vão começar a fazer essa forma operacional. Dentro da Revenue, já desde o início que isso acontece. Portanto, nós fomos, em algumas das equipas passou a acontecer, há um comercial só Sonk e uma comercial só Brinfer, aí a equipa está mesmo separada. Dentro da equipa de retenção, há um mais responsável pelo Sonk e uma mais responsável pela Brinfer, mas conseguem se substituir facilmente, uma está no chat dos 2, portanto, há ali coisas que são em comum. E em aquisição, trabalham também em sprints, portanto, o marketing trabalha também em sprints, ora faz coisas para o Sonk, ora faz coisas para a Brinfer, ora está nos 2 lados. Boa. Pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer da produtividade e do aumento de produtividade, tu sentes que essa produtividade veio aqui de decisões operacionais, de processos, etc., ou simplesmente de mudança de pessoas dentro da estrutura? Foi tudo, foi o trabalho, porque a uniformização das ferramentas também lhes facilitou o saberem o que é que têm que fazer e não. Quando eu digo processos, não é só os manuais escritos, o facto de estar tudo implementado, eles têm todas as tarefas, sabem o que é que têm que fazer, sabem atempadamente, há planeamento, já ferramentas de comunicação também já ajuda mais a isso.
Então acaba por ser aqui o conjunto todo, que é, não há só uma coisa, é as pessoas também, obviamente, as pessoas que saíram, as pessoas que não estavam a acrescentar, e muitas vezes são as que estão a atrapalhar mais os outros, não é? Costuma-se dizer muito que é uma fruta podre, acaba por contaminar sempre tudo, não é? E há vídeos mesmo que mostram o morango e depois tudo a apodrecer. E isso acontece muitas equipas. E quando estou a dizer, ou seja, não é que as pessoas não sejam boas, não é isso, às vezes as pessoas não estão motivadas, ou as pessoas não gostam do que estão a fazer. E eu falo muito isso, eu já na Ninjas, mesmo as pessoas foram saindo, a maioria delas, ou seja, nós não despedimos ninguém, ok? Houve contratos não renovados a pessoas que quiseram sair, nós não despedimos ninguém, percebemos é que não havia necessidade de as substituir, porque as pessoas que estavam conseguiam estar a fazer isso, ou conseguimos subcontratar determinados serviços. Então acabo por juntar aqui essas vertentes todas, que é, consegues motivar, eu passei de estar a liderar 12 pessoas, estou a liderar 6, eu consigo dar muito mais atenção a essas pessoas. Completamente diferente, sim. Não é? Portanto, tudo isto acaba por ajudar mais à produtividade. Portanto, a produtividade não é só estarem ali no computador a trabalhar, mas é pensarem, é ter imagem para trabalhar. Instituímos, portanto, e quando entrei, uma das coisas que eu achei mais estranho entre um lado e outro era, e eu dizia mesmo, o som que ia para a estrutura toda, sofrido de reunite, havia uma reunião para tudo, e reuniões às vezes de 10 pessoas, 2 horas numa sala. E isso a mim dava-me maluca. Se vocês, quem me conhece minimamente sabe que para mim o tempo é o meu bem mais valioso. Não me façam perder tempo, por favor. Tipo, não me façam perder tempo. E eu chegar a uma reunião em que nem sequer lá estou a fazer, ou ver pessoas a fazer isso, que as pessoas estão lá só assim aborrecidas, eu comecei a dar ordens às pessoas de, se és convocado para uma reunião e não estás lá a fazer nada, tens o direito de dizer que não vais. Se tens coisas mais importantes, não vás. E essa abertura também permitiu as pessoas a serem mais produtivas, porque também começaram a sentir mais à vontade de não ir a uma reunião, ou terem tudo mais preparado, levarem contexto. Portanto, as reuniões não são para tomar as decisões e não para dar contexto. Então tentamos implementar isto assim aqui ao longo do tempo. Boa. Muito bem. Boa. Até porque, lá está, 10 pessoas, 2 horas numa reunião, estamos a falar de 20 horas numa Pois, reunião. eu estou nervosa só de pensar nisso. Reuniões com muita gente são muito pouco produtivas. Sim, até porque o valor hora da empresa, não é? Se nós fizermos a conta depois dessas 20 horas, quanto é que... O João chegou a fazer isso. Claro, e aí, claro, que olhas e pensas 2 vezes, não é? É normal. É complicado. E eu gostava até de... Tu tocaste nesse ponto na parte da agência, que é mais criativo, e depois na parte de software, se calhar é mais números, é mais resultado. Nós falamos quando se trabalha pronto, eu também tenho uma agência, e eu sei que há clientes, ou estilo de clientes, estilos de projetos, que é mais produtizado. Ou seja, existe tarefas já prontas, a pessoa entra, existe um projeto de 2-3 meses, aquilo é cumprido até o final, está tudo ok. Mas há outro tipo, por exemplo, estilo de avanças, que se calhar foi esse modelo que tu trabalhaste em agência. Podes ter as tarefas todas, mas sabemos que há coisas que são mais criativas, não são tarefas ali que são criadas no processo, que têm que se colocar ao longo do tempo. Eu não sei se tu sentias isso quando não havia na checklist aquelas tarefas, mas que na reunião tem que se fazer estas tarefas, que parece que as pessoas ficavam perdidas. Esse é o problema dos processos chamais de produtização das coisas, que é, quando tu habituas, nós somos seres de hábitos, não é? Quando tu habituas uma pessoa a estar todos os dias a trabalhar com modo de tarefas, tu não consegues de repente estar à espera que ela venha com ideias novas, porque não estava numa tarefa ter ideias. Então eles enchem, ok? E eu às vezes sentia muito isso, que é, eu tenho uma lista de tarefas para fazer naquele dia. Quando se acabava antes, puxava mais tarefas para a frente. Não é? Se acabava depois, arrasto tarefas. Mas se não está uma tarefa existente, eu não vou fazer aquilo. Sim. Okay. E isso acontece muitas vezes com as equipas. Não há uma reunião de preparação da reunião, uma reunião de uma tarefa de brainstorming. Em que seja um tempo no calendário para fazer isso. Não vai acontecer. Mas eu digo mais no sentido, por exemplo, ok, aquele cliente não está a ter resultados por algum motivo, fizemos tudo certo na checklist, vamos ter que fazer uma nova estratégia, vamos ter que mudar aqui algumas coisas relativamente nisso. Parece que as pessoas às vezes andam perdidas, ok, mete isso numa tarefa. Só que mesmo a questão de meter isso numa tarefa, parece que tens de criar uma tarefa para lembrar a pessoa que tem que colocar aquilo em tarefa, porque senão não é executada ou é esquecida, que é a maior parte das vezes acontece. Realmente é um problema, não é? Quando há essa parte criativa e isso também. Mas em cada momento pode não ser, ou seja, por isso, os processos não é só tarefas, é só documentos. Okay? Nós temos que, de facto, exigir às pessoas que sigam processos, mas tem que ser em tarefas rotineiras, em coisas que sejam de facto Sem daquela dúvida. forma. Mas não podemos estar a obrigá-los a que haja um processo para tudo e mais alguma coisa. Okay? Quem é que é o responsável por não sei o quê? Às vezes as pessoas... não é? Nós temos mesmo um guia de comunicação, okay? Não é um processo, é um guia de comunicação, que nós começamos mesmo com uma história, não sei a história de cor, na altura descobri esta história numa casa de banho no Porto,
e aquilo é dizer que alguém, ninguém, algum pensam que ia fazer, ninguém fez, basicamente. A moral aqui da história. Depois posso passar aqui a história mais completa. Mas eu tenho mesmo que ir com comunicação a isso, porque quando tu não tens uma pessoa responsável por uma coisa ou não dizes, muitas das pessoas não fazem. Mas a culpa também é nossa, porque nós habituámos a isso. Habituámos que eles precisam da papinha toda feita e que lhes temos que dizer sempre o que é que têm que fazer. Então trabalhamos do outro lado. Então é preciso haver espaços. Pode haver momentos de brainstorming, pode haver convívios dentro da empresa para as pessoas debaterem, pode ser às vezes eles darem workshops dentro das equipas. A Ninjas fazia todas as semanas, um deles a trazer um workshop. Obrigava-os a ir estudar. Eu sou que às vezes também faço isso, tenho que ir estudar o case study de algum SaaS para trazerem cá para dentro o que é que está a ser feito. Não é só que eu quero que os outros vão aprender, eu quero que aquela pessoa se habitue a ir pesquisar, a saber mais. E dá aqui para os dois lados. Mas ou seja, não há, aqui nisto eu não tenho um processo de dizer, olha, vou fazer isto. Não, temos que ir testando coisas e ver o que é que funciona, porque o que funciona com umas pessoas não funciona com outras, por exemplo. Foi o que eu falei há pouco mesmo da mudança das pessoas da Ninjas para a Swanky, foi que eram pessoas, as pessoas que mais saíram eram pessoas que eram muito criativas. São os tipos 4 do Enneagrama, né? São pessoas que precisam de propósito, não precisam de números. Sim. E as pessoas com que temos às vezes mais dificuldade são as pessoas que não são aqueles perfis dentro do Enneagrama que não são tanto adeptas de números. Sim. Eu estava-me a recordar nesse sentido que às vezes as pessoas agarram-se muito à questão do processo, não é? Mas não existe um processo feito para isso, ou temos que colocar em processo. Parece que se não tiver um processo, não arrancam por algum motivo, ou não fazem. Mas porquê que ela sabe que é preciso haver um processo? Alguém da liderança, que somos nós, é que lhes passou isso. Sabes? Por isso é que nós temos de ter cuidado às vezes. Eu, durante muito tempo eu defendo muitos processos. Mas se vocês forem mesmo... eu tenho um post afixado no Instagram e na capa do LinkedIn que eu tenho pessoas, é maior que processos, que é maior que ferramentas, que é maior que hábitos. Okay? Porque as pessoas estão sempre à frente. Não adianta ter um processo, aquele tipo de pessoas não forem pessoas de processos. Certo. Okay? Há perfis de pessoas que são mais metódicas, mais de seguir uma checklist, e há outras pessoas que querem liberdade, não se querem sentir presas a isso. O terem que seguir uma checklist para elas já é um stress. E como combinar esse tipo de pessoas? Enneagrama, é o meu segredo. Eu tenho, ou seja, dentro do organograma, a equipa também, quem nos está a ouvir nunca ouviu falar, há vários perfis de comportamental das pessoas, né? Há vários testes. Há quem use o DISC, ou o das cores do livro Rodeado por Idiotas. Há um do Ray Dalio também, do Principles by You, que também é muito interessante, acho que tem 16 personalidades, 16. pelo menos, não é? Também este também é muito bom. Eu gosto do Enneagrama porque também é aquele que eu estou mais à vontade e que faço. Eu sou aquela pessoa que estou a ver uma série e estou a tentar identificar aquela pessoa, qual é o tipo, só para ir buscar sempre traços. E dentro do Enneagrama eu já sei que mais ou menos que o tipo 1 é o perfeccionista, gosta muito da parte de processos, okay? O tipo 4 é uma pessoa mais profunda, individualista, quer mais criatividade, okay? Precisa estar ali, não quer estar sentado num escritório a trabalhar e só a fazer coisas. O tipo 3 é uma pessoa de números, de objetivos, portanto, é uma pessoa que é mais metódica nisso. O tipo 2 é bom para ajudar as pessoas, portanto, e eu mesmo quando entrei, eu tenho, ou seja, além do organograma, eu tenho o do Enneagrama lá cruzado, portanto, eu sei as pessoas que estão na equipa de retenção hoje em dia são pessoas tipo 2. São pessoas que são boas para falar com pessoas, para ajudar pessoas. Já tinha uma pessoa aí que era um tipo 6, que é uma pessoa de planeamento, uma pessoa mais fechada mental. A pessoa nem quer falar com pessoas, não está lá a fazer nada, ok? Redirecionamos para uma área mais processual. Na área das vendas temos o tipo 7 e um tipo 2. Um tipo 2 com a asa 3 desenvolvido, que já é bom para números. O tipo 7 também é um bom perfil para vendas, que é um perfil comunicativo também. Então eu sei mais ou menos este tipo de coisas, quais é que são os perfis certos, e tento garantir que quem está em determinadas áreas é a pessoa certa. Não significa que não, mas até agora tem corrido bem. Sim. Eu falava também da questão de tu teres pessoas, eventualmente, como estavas a dizer, mais criativas, que se calhar não gostam de seguir tanto processos, e outras que sim, e sabendo que uma empresa para escalar precisa realmente de processos, como lidar com esse tipo de pessoas que não gostam assim tanto de processos? Tens de tentar juntá-las, perceber quais é que são os perfis que se potencializam uns aos outros, não é? Para que eles consigam impulsionar, não é? Eles são uma equipa, eles não são individuais. Sim, então, tento juntar as pessoas que eu já sei que têm mais dificuldades em números, trabalharem com outra pessoa que já tem mais facilidades em números. Sinergia. Criar uma sinergia. Mas aí não vai um bocadinho também contra aquela questão da autorresponsabilidade? E de não incomodar o colega? Certo, só que até tu teres pessoas autorresponsáveis, ele vai um longo caminho até lá, ok? Eu quero muito, eu gosto muito da cultura da Netflix, fala muito disso. Mas tu até tens uma cultura de autorresponsabilidade, tens outros tantos parâmetros que tens de trabalhar à volta.
Não é só esperar que tenhas pessoas autorresponsáveis e agora tipo faz da vida. Às vezes são júniores, como é que tu vais garantir? Geração Z não é toda autorresponsável, é uma geração que acha que para sair de casa dos pais não é aos 18, é aos 28. Okay? Há estudos que já dizem isto, para eles ser adulto é só aos 28 anos. Como é que tu vais exigir aos 22, 23 que sejam autorresponsáveis? Contratem pessoas a partir de 28. Não, mas é muito interessante, porque às Não, vezes... tens que ensiná-los, impulsioná-los para o outro lado. Porque às vezes tem-se esta lógica que é, vamos autorresponsabilizar. Não, mas é um bocadinho mais naquela questão. Eu penso mais naquele sentido que, e eu já vi isto acontecer, que é, há uma pessoa que não consegue, se calhar, executar tão facilmente e depois vai sempre procurar âncoras, ou seja, pessoas para lhes ajudar a resolver esse problema. Só que depois, quando nós estamos a ver, a outra pessoa que era altamente produtiva e eficaz começa a decair um bocado na produtividade porque tem que estar sempre a ajudar ou a apoiar a pessoa do outro lado. Isso não prejudica um ambiente, por exemplo, de resultados e de resultados. Eu acho que depende de como é que nós fazemos. Por exemplo, o que é que eu digo a essas pessoas que vão ajudar? Eu tenho os tais tipos de que eu estava a dizer, são aquelas pessoas que querem ajudar sempre toda a gente. Então são aqueles dentro da minha equipa que eu sei que são os mais chateados porque vão resolver sempre, vão querer fazer. Então eu já lhes disse, como eles também não conseguem dizer que não, primeiro tento ensinar-lhes e dar-lhes ferramentas para eles aprenderem a dizer que não. Segundo, é que, ok, não me interrompas às 9, às 10, às 11 ou ao meio-dia, que são as minhas horas mais produtivas, marcamos uma reunião ao meio-dia e meia antes do almoço. Ou marcamos uma reunião às 5:30 da tarde. Ok, espera, porque se não é urgente, que geralmente esse tipo de coisas não são urgentes, pode esperar para o momento em que ele possa parar para fazer isso. Sim, Esteja aqui direcionando as pessoas a esses pontos. Sim, nós internamente, por acaso, existe uma reunião de 15 a 20 minutos todas as manhãs, com todas as pessoas, em que o grande objetivo é trazer esses temas de dúvida ou questão. Aliás, nós queremos até que seja isso escrito e tragam, só que é curioso, às vezes há pessoas que nem se lembram, não é? E depois durante o dia acontecem todas as questões relativamente a isso. Mas é chato, nós sabemos que há pessoas que vêm e às vezes não se adaptam até mesmo aos próprios processos porque parece tudo muita coisa, é tudo muito confuso e pronto, depois não têm essa autonomia para fazer, né? Para fazer. Mas, por exemplo, essas reuniões diárias, eu cheguei durante muito tempo a fazer essas reuniões diárias de manhã. Eu já as faço à tarde, ao final do dia. É a última coisa que eles fazem hoje em dia. De manhã eles têm que fazer sincronamente o que é que fizeram no dia anterior e se cumpriram, se não cumpriram, ou seja, daquilo que tinham ficado de fazer, se cumpriram, se não cumpriram, e se não cumpriram, o porquê que não cumpriram, o que é que se propõem a fazer naquele dia e qual é o grande objetivo para o dia, okay? O objetivo deles. E depois, ao final do dia, é que eu reúno com eles para, de facto, os ajudar a desbloquear algumas coisas. Tens mais contexto do que aconteceu durante o dia. E não só, durante a manhã é o momento mais produtivo da maioria das pessoas. Quando eu estou a fazer uma reunião, imagina, eu tenho várias equipas. Eu começava com uns às 9, com outros às 9:30 ou às 9:15. Já perderam parte do momento, se calhar às vezes há pessoas que querem trabalhar às 8:30 ou às 9, se tiveram ali meia hora à minha espera para a reunião. Então ao final do dia já não tenho esse problema. Tá? Além disso, eu tenho momentos em que, por exemplo, eu tenho das duas equipas com que eu estou a fazer isso neste momento, aquisição, eu neste momento já nem sequer faço reunião diária com eles, a síncrono está a funcionar, com retenção mantenho. Mas eu já sei que vai haver um momento que de repente eles já desfocaram em algum momento, já perderam a intenção daquilo e eu vou ter que voltar a fazer as reuniões com eles. Sim. Eu olho um bocadinho mais no sentido, por exemplo, se calhar quando estavas na Social Ninjas, acaba por haver um bocadinho mais de liberdade, digamos assim, como tu falaste, agência, criatividade, liberdade. Ou seja, possivelmente tu talvez não olhavas tanto aos horários que as pessoas faziam, se era das 8 às 5 ou não. Mas, por exemplo, reuniões à tarde, o último bloco, há sempre aquela questão, mas é que eu tenho que ir buscar os meus filhos, tenho que não sei o quê e tal. Como é que combates um bocadinho nesse sentido? Porque nós já tentámos fazer à tarde, parece que nunca é bom para ninguém, o horário da tarde. E então de manhã parece que é sempre aquele horário incrível. Qual é esse horário da tarde? Lá está, 5. Então, 5. Qual é o horário de trabalho deles? É das 9 às 6, mais ou menos, 9 às 5. Então porque tem que ir buscar os Exato, filhos? estava a perguntar se Não, lá está, porque há essa liberdade também para algumas pessoas. Mas eu tenho, por exemplo, a escola da minha filha faz às 6. Eu reúno no carro. Mas estou lá, têm que estar preparados, têm que garantir que conseguem responder. E se me fizerem o trabalho deles, está tudo certo. Por acaso não tenho, deste lado não tenho essa questão, porque não tenho quase ninguém com filhos. Okay? Basicamente sou eu e o João e o Roberto. Nós temos. Nós não temos, não tenho tanto esse. Ou melhor, tenho mais pessoas com filhos, mas já sempre alguém que os vai buscar. Não é propriamente uma questão, mas às vezes tem uma consulta, altera a hora da reunião, só preciso. Sim, há esse ajuste, não é? Da própria equipa. Sim. Exato. Sim. Sim, pode ser um bom tema. Nós estamos a experimentar muita coisa. Já fizemos às 9, já fizemos às
às 11, já fizemos às 14, às 15. Estamos a ver quais é que são efetivamente os melhores horários. Funciona para Mas determinada sim. equipa, pode não funcionar para outra. Isso é muito Exatamente. importante. É um bocadinho Mas- perceber. Lá está, nós tomamos a decisão no início Sim, do sim, ano sim. fazer às 11 horas, já nos arrependemos, já vimos que às 11 horas quebra completamente a produtividade de toda a gente, porque estás ali no meio, pumba, uma reunião às 11. Não dá, não faz E sentido. mesmo antes do almoço, que aquela Pode-se- hora que é meia morta, que... Sim, lá está, mas como nós também temos um bocadinho nessa liberdade, há pessoas que às vezes fazem reuniões, por exemplo, o departamento de vendas está a fazer às vezes 12:30, 1 hora Sim, é verdade. reuniões, tem Sim. outro que está a fazer outras E coisas, mesmo então hora do uma almoço hora de podem querer almoço almoçar em horários diferentes. lá está, o pessoal almoça, uns já almoçam ao meio-dia, outros gostam de à almoçar 1. quase às 2, por exemplo. Yeah. Então, Mas podes fazer, por exemplo, podes fazer a reunião síncrona de manhã, ok? 9:30, se têm essa liberdade também para entrarem, e ao final do dia só deixarem a checklist do que é que ficaram de fazer e ficou por fazer, o que é que se propõem a fazer no dia a seguir e qual é o objetivo do dia. E sim, fazerem essa eu parte gosto assim. mais dessa ideia de preparar o Preparar o dia. próximo Gosto dia. muito. Quando eles entram de manhã já têm o dia preparado, já é muito mais fácil. Sim, eu gosto mais dessa ideia. Nós, lá está, antes dessas reuniões tem que haver efetivamente qual é que é a tua prioridade, o que é que fizeste no dia anterior que não foi feito. Pronto, há um bocadinho essa prioridade, digamos assim, também priorizando antes de ir para a reunião. Lá está, para haver contexto. Exato. E na reunião tratar só de assuntos efetivamente urgentes ou o que é que está a faltar efetivamente e tomar decisões. Até porque eles assim já sabem o que é que têm para fazer. Porque é que acontece se começas logo a reunião às 9? Eles lá se lembram o que é que têm para fazer naquele dia. Exatamente. Se eu estivesse numa reunião dessas, é verdade, acordas, não é? Tu sabes lá o que é que tens para fazer naquele dia. Sem Não sei que dúvida. sejas alguém com realmente aquela organização, mas nem toda a gente é assim. Não é? Um bom ponto. Muito bem. Tenho aqui uma perguntinha, que é, ao longo deste teu caminho, que já leva alguns anos, muitos clientes de experiência, qual é que foi aquela aprendizagem que te trouxe aqui mais ROI? Pode ser de diversas áreas, diversos momentos, diversos tipos, digamos assim, mas qual foi aquela que realmente eventualmente trouxe mais ROI? Ou as? Olha, eu acho que vai parecer um bocado clichê, mas é rodearmos as pessoas certas, ok? Que é muito isso que estamos a falar, que é ter as pessoas certas a trabalharem connosco, porque eu mesmo, para eu poder, por exemplo, mesmo deste lado, estar aqui agora como estou com vocês a gravar, eu tenho de estar confiar que a equipa está a fazer o que tem que fazer. Portanto, pessoas, sócios, ok? Porque eu quando abri a minha empresa éramos 3 sócios, quando a vendi já só era 1, ok? Portanto, isso é super importante alinhar essa parte. E isso leva a uma outra que até te vou dar duas, que além das pessoas é alinhamento das expectativas, porque mesmo às vezes as pessoas, as equipas que estão connosco, os sócios, eu com as minhas sócias, as expectativas nunca foram Exato. alinhadas de início, nem sabíamos muito bem, não é? Portanto, cada uma tinha uma percepção, e as equipas isso acontece muito, que é nós gerimos a expectativa, que é a pessoa às vezes vem, nós prometemos mundos e fundos, e depois não temos a possibilidade de cumprir ou até nos esquecemos pelo caminho, e as pessoas ficam desmotivadas, e às vezes não sabem. Elas não sabem porque é que estão desmotivadas, mas aquilo no cérebro lá está a comunicar de alguma forma, ok? Mesmo nos nossos. Então é muito importante nós fazermos mesmo isso, que é se prometemos uma coisa, cumprimos. Se ficarmos a fazer alguma coisa, fazermos. Se temos momentos para estar, ou seja, às vezes até estarmos a desmarcar reuniões consecutivas com a equipa, isto desmoraliza-os, porque não nos estamos a dar tempo. E nós não percebemos isso, muitas das vezes. Liderar pelo exemplo, não é? É importante. Sim, não é só. Lá está. Sim. Pode parecer clichê, mas é mesmo verdade. Que é, nós às vezes esquecemos do ativo mais o principal que está ali, que são as pessoas. Sim, sem dúvida. Eu por acaso sou uma pessoa de falaste nisso e isso toca sempre numa ferida, porque eu estou-me a lembrar hoje, exatamente no momento em que nós estamos a gravar os episódios, e por acaso costumo ter reuniões. Só que lá está, como já está agendado para a semana, sempre uma pessoa acaba por esquecer de desmarcar essas reuniões. Mas pronto, quando sairmos deste episódio vamos ter que marcar as reuniões. Não, mas é um excelente ponto isso. Ou reorganizar para o melhor momento. Às vezes não é Exato. desmarcar. Por exemplo, às vezes, eu à sexta-feira tenho sempre reuniões à tarde com as equipas. Quando tem a equipa aqui, tenho reuniões. Às vezes estou em palestras, ou estou a fazer e não consigo fazer naquele dia. Mas eu tenho outra reunião. Ou seja, eu faço à sexta-feira à tarde individualmente com as áreas e depois à segunda-feira às 9 da manhã com a equipa completa. Não faço aquelas, faço sincronamente e tenho esta, ok? Consigo compensar dessa forma. Se não conseguir mesmo fazer nenhuma delas, eu tenho que fazer a seguir de alguma forma. Passo a meio da semana, por exemplo, eu desmarquei aqui uma já tarde, mas a meio da semana reuni com a tal equipa que não reúne diariamente, já marquei uma reunião com eles. É arranjarmos tempo. Às vezes as equipas só querem tempo, só querem saber que nós estamos Ser lá. ouvidas. Só sim. querem ser ouvidas. Eu senti tipo uma palmadinha nas costas, sem
Às vezes eles não percebem. Se perguntares como é que preferes ser recompensado, dizem todos dinheiro. Mas não é Mas verdade. e saiu agora um estudo, mesmo recentemente, que pela primeira vez deixou de ser o dinheiro. Aqui em Portugal, estamos a falar aqui em Portugal. Sim, e eu até tinha uma questão relativamente a isso, para vocês os dois também, que é, por exemplo, vocês fazem questionários aos vossos colaboradores mensalmente, se estão satisfeitos, se não estão, como é que acharam o desempenho deles este mês ou não? Eu passo mais trimestralmente ou semestralmente. Ok? Quando estava na Ninjas fazia sempre trimestralmente, porque era só eu, era mais fácil de dar seguimento. Como agora temos vários departamentos e há várias pessoas, às vezes não consigo, por exemplo, nós ainda estamos a fazer reuniões de avaliação do último ano. Okay? Fizemos o do ano completo, que é um maior, um questionário que estamos a debater, portanto estamos quase a fechar o trimestre e ainda não fizemos essas reuniões, vou fazer esta semana ou na próxima. Então não vou já fazer um questionário em abril, mas faço a meio do primeiro semestre. Até porque num ano muita coisa muda. Certo. E no mood deles, na perspectiva deles também. E depois já há outra coisa que eu reparo muito, que é se numa reunião com eles tu apontaste ali uma coisa, porque é que não estás satisfeito aqui? No a seguir ele já não te vai responder o mesmo, já te está a responder mais só para tu não fazer essa pergunta. Então eu prefiro ter vários momentos para despistar de algumas coisas, porque às vezes eles querem mascarar. Sim, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Por acaso faço mensal, Eu não. porque eu gosto de... Lá está, todos os meses são diferentes, acontecem coisas diferentes, e eu sinto, sim, há pessoas que às vezes quase querem despachar, há outros que nem gostam de preencher o formulário. Mais uma vez, preencher. Por acaso, estes dias recebi a resposta de nós tínhamos uma parte do que é que tu queres para ti, o que é que não queres, e a pessoa responde: eu não quero ter que responder a estes formulários, literalmente isto. Eu, ok, boa, incrível. Mas aí pode ser uns momentos de reunião individual, não é? Mas o meu Nós objetivo temos é reuniões. exatamente esse: é o formulário, perceber as respostas, perceber algumas red flags que está bom e depois ir para uma reunião efetivamente para estar com a pessoa e debruçar-nos sobre aquilo que foi escrito efetivamente. É um bocadinho mais nesse sentido. Lá está, há pessoas que às vezes não faz sentido até reunir, porque aparentemente está tudo bem, já falamos várias vezes ao dia. É reunir com todos. Eu sinto muito que eles gostam das reuniões e de realmente sentirem-se próximos de nós de alguma forma, sentirem-se que estão a ser ouvidos. O questionário, no nosso caso, só acontece uma vez ao ano, mais ou menos a meio do ano. De resto, são reuniões. Ouvir a pessoa do outro lado. Conversas. Exatamente. Às vezes o problema nós chamamos de reuniões, mas às isso. vezes confundimos. É uma conversa com eles, saber Uma se eles conversa. Ouvir realmente os problemas que Sim. eventualmente, ou as expectativas, aquilo que é muito importante, não é que vão Lá está. mudando ao longo do tempo. Mas é que eu gosto de contexto nas reuniões. E se eu for só por ir, vamos conversar sobre várias coisas que às vezes não têm nada a consegues ver. reunir Não, sempre as consegues. pessoas à volta. Consegues. Há sempre pessoas que te vêm dizer alguma coisa, quem está Sim, mais na sim, operação sim, consegue sim, dizer, perceber. tens esse contexto. Às vezes Tens basta contexto. perceberes que a pessoa numa reunião está mais em baixo ou que não Isso. participou tanto, uma pessoa que é participativa. Se tu estiveres atento a esses pormenores, consegues ir buscar. Mas eu sinto que há pessoas que quando escrevem desabafam mais do que falar, efetivamente. Claro. E aí, para mim é mais fácil perceber isso, ok, já estou a perceber aqui que existe, já tinha percebido, mas agora tem um contexto maior e até na própria conversa na Mas a reunião. escrita leva a outro problema, interpretações. Por isso é que é importante chamar a pessoa para uma conversa para ter a certeza da interpretação. Eu gosto de reunir. Gosto de Sim. reunir e depois um questionário eventualmente a meio do ano. Boa. E na vossa opinião? Só um ponto, desculpa, não te interrompendo, mas não te esqueça daquelas pessoas que não são de desabafos por escrito. Claro, há muito. Não acho que está tudo bem só por causa disso. Só porque não Exato. desabafou e não te apontou. A maioria das pessoas com quem eu tive problemas, entre aspas, ou que não estavam tão bem, são as pessoas que menos falam, muitas vezes. Sem dúvida. Pessoas que não se querem queixar, não se querem vitimizar, porque ouvem que isso não é bom, não vêm cá trazer os problemas, depois à última hora já vêm tipo a explodir. E quando vêm a explodir já pouco consegues Já fazer. não consegues fazer nada. É verdade. Sim, mas também dá para perceber as red flags, ou pelo menos uma pessoa vai percebendo Claro. as red flags daquela pessoa, não é? Quando é que baixa na produtividade ou não. Mas é interessante porque há pessoas que realmente, mesmo escrito ou falado, não dizem. E aí é que tu tens de estar mesmo muito atento. Há pessoas que não querem dizer, simplesmente. Essa colaboradora estavas a dizer, eu não quero mais questionários, não é? Ou seja, Mas quando eu trabalhei para os outros, eu penso sempre muito nas coisas, quando trabalhei para os outros, o que é que eu não quero que façam? exato. E eu, numa das primeiras empresas onde eu trabalhei, havia esses questionários, havia bónus, havia esse tipo de coisas. Não era pelo dinheiro já naquela altura, ok? Eu cheguei a ter uma proposta de uma empresa, estive para ir para ali e eles agarraram na altura por mais dinheiro, eu fiquei. Um ano depois, tudo o resto que tinham prometido estava igual. O que é que eu ia lá Exato. ficar? Isso. Quando eu lá cheguei, entreguei a carta e eles só me disseram assim: já não vale a pena dizermos nada desta vez. Pois não, eu não. É Nem isso. vale a pena estar em outra proposta, porque não é pelo dinheiro, o resto já não vai mudar. É isso. Não é? Portanto, Ah, o dinheiro e- importa, toda a gente quer ganhar dinheiro, mas. Muito interessante, e recentemente disseram-me isso lá dentro. Eu estou aqui porque sinto que quando eu digo alguma coisa para mudar, muda. Isto é muito importante para um colaborador.
Exatamente isto que estava a dizer, que é quando estás a trabalhar para alguém, prometem-te mundos e fundos que aquilo vai mudar, passado um ano está tudo igual, nunca mais consegues agarrar a pessoa. E às vezes Nunca não mais. fazemos conscientemente, fazemos inconscientemente. É que passou um ano e o Isso. tempo agora Sim, passa a sim, voar, passa nós a não nos voar. apercebemos. Sim. Mas eles lembram-se dessas coisas todas. Lembro. Eu como colaborador lembrava-me. É verdade. Boa. E vocês, na vossa opinião, essas conversas com os colaboradores em si, ela deve partir do CEO ou deve partir da pessoa que está lá a gerir operacionalmente, diariamente, outro líder, outro responsável? Tem de partir do líder direto dessa pessoa. Yeah. E quando é que o CEO intervém? Porque há muito essa questão de o CEO afastado, não quer saber, não quer lidar com as pessoas. Lá está, tem outras coisas importantes também a serem feitas, mas olhando um bocadinho para os novos, ou para muitos CEOs que se falam, não é? Por exemplo, o Rui Bairrada, que costuma dizer bastantes vezes, não, eu quando a pessoa chega, eu quero saber quem é ela, eu quero conhecer tudo sobre ela. Na vossa opinião, o que é que acham sobre isto? Que é, efetivamente, ser a pessoa que lida diretamente todos os dias, ter essa conversa, ou a pessoa que não lida diretamente, às vezes nem tem o contexto, nem percebe muitas vezes, vai lá e fala. Pode não haver abertura da pessoa, ok, não lida diariamente, vai dizer que está tudo ok. Ou até ser as duas pessoas. Ou seja, ser o CEO e o líder direto estarem em conjunto fazer essa reunião. Eu acho que o problema é pensarmos muito disso, que é o overthinking, ok? Eu acho que um CEO, tu estavas a falar, eu estava a imaginar em vários cenários, que é, eu posso chegar aqui o CEO, nós estamos a reunir, não custa nada dizer bom dia às pessoas. Bate à porta, bom dia, desculpa interromper, mas só queria dar bom dia. Vai. Não precisa estar em reuniões, todas as reuniões. Eu acho que não tem que estar nas de avaliação, porque muitas vezes o CEO nem sequer sabe o que é que as pessoas estão a fazer no dia-a-dia, portanto... Vai ali, tem uma percepção completamente diferente. Eu, às vezes são conversas que nós temos mesmo, que é eu tenho uma percepção das pessoas, estou todos os dias lá, o CEO tem outra percepção, então não faz sentido ele ir criticar determinadas coisas ou apontar quando não está lá. Pode haver momentos em que ele possa atuar, mas no onboarding, estar com a pessoa, apresentar a empresa, missão, visão, valores, dar os bons dias todos os dias à equipa, ir conversar, olha, está tudo bem, ver a equipa tomar café, tudo bem, como é que estás, como é que não está, a família não está, tipo... Saber esse tipo de coisas, acho que é muito mais mostrar que está presente do que estar inacessível. E às vezes é que nós somos inacessíveis, que é o CEO. Exato. Está lá, está em reuniões, é uma pessoa muito ocupada e não pode ser interrompida. Eu acho que aí entra muito aquilo que tu também queres passar para a equipa. Se tu queres passar que o CEO é uma pessoa que realmente também está na estrutura para levar aquilo para a frente e quer estar próximo das pessoas, por que não? Qual é o problema de reunir com as pessoas? E depois há outro ponto importante para mim. Uma coisa é uma empresa de 100 pessoas. Outra coisa é uma empresa de 20. Não tem nada a ver. Sim. Não tem mesmo nada a ver. Imagina o CEO fazer Percebes? reunião com as 100 pessoas. Lá está. Isso é impossível. E mesmo com as 20. Mas pronto, E mesmo percebes? com as 20. É um exemplo. Pode estar em reuniões, está em reuniões gerais, está em Claro. reuniões, ou seja, em vez de ter sala de liderança, pode estar em reuniões gerais de Agora, equipa, em jantar de avaliação Natal. não consegues fazer porque operacionalmente ele não está, portanto isso não consegues. Agora, conheces as pessoas que trabalham contigo, eu acho isso Ao mínimo, fundamental. Não. E depois há outra coisa, desculpa interromper, mas é só para acrescentar aquilo que é. O Rui Bairrada tem um perfil de liderança muito diferente do tal exigente que eu estou a dizer inacessível. Pois é Há isso, líderes que são é isso. inacessíveis, está tudo bem, é o perfil O dele. que tu queres, Não para a vai ser empresa, é super isso. simpático se não for uma pessoa tipo, dada às pessoas. Depende muito do tipo de liderança. É isso. Eu gosto, para mim, e o Rui é uma liderança muito mais humanizada. Exatamente. A mim não me faz sentido. Uma das coisas que até me faz impressão quando eu fui para o Swonk versus Ninjas é que eu entrava lá, as pessoas entram e saem, dizem bom dia, mas nem se cumprimentam nem nada. A mim fazia isso impressão. A malta chegava a Ninjas, tipo, cumprimentava, beijinhos, marcávamos almoços juntos, tomávamos café juntos. Do outro lado não há tanto isso. Mas também porquê? Porque ali éramos 6, chegámos a ser 12, ok? Mas naquele momento já éramos 6, completamente aqui diferente. éramos 20. É Não dá diferente. para toda a gente estar a tomar café juntos. Muda a coisa, sim. O tamanho da estrutura muda a forma também como lideras. O que ainda é mais interessante a parte do Rui, porque eles são imensos, não sei quantos são, e ter realmente uma liderança tão humanizada é incrível. Sim, realmente é totalmente diferente, não é? Porque nós já tivemos a estrutura pequenina, 4 Claro, pessoas, não tem 3, nada a 4 ver. pessoas, e depois passámos para muitas mais, hoje somos quase 20, e efetivamente há uma diferença. Eu às vezes até sinto um bocado naquele sentido, foi quando éramos 3 ou 4, parecia que um se levantava para tomar café e vinham todos juntos. Hoje em dia tu levantas-te, vais tomar café, quase que tens que... Pessoal, alguém quer café? Tipo, venham tomar cafezinho e tal, porque é aquela coisa de sentir que não estás sozinho, ou que... Não é? Porque o Mas pessoal às vezes não também és está a um focar. colaborador. Isso também é importante. Exatamente. Aí Mas tu- é não é? aquele sentimento, não é? Às vezes inicial, familiar, em que toda a Sim, eu gente percebo. tá, e depois de repente são mais pessoas
e tu ficas um bocado naquela, ok, pá, bora lá, malta, vamos tomar um café. E nós até tentamos. Principalmente os mais novos, que estão lá há mais mais tempo, porque se estavam habituados a ter a toda a acessibilidade Pois é. naquele momento e de repente cresceram, sentem que tu já não estás lá para eles. Sem dúvida alguma. Não é? É mesmo verdade isto. Sim. 100%. Porque eles vêm-nos muitas vezes como um amigo, é um colega de trabalho, e de repente somos É. inacessíveis só porque a estrutura cresceu e nós estamos muito mais lá em cima. Então, e onde é que está o resto? Eu estava aqui pela ligação, muitas das pessoas estão lá pela nossa ligação. liderança, pela nossa ligação. Não é pelo dinheiro, como estávamos a falar. Se eles não tiverem a ver o líder em alguém que eles possam confiar, eles não estão lá a fazer nada. Por muito que venha alguém substituir, são pessoas que estão muito habituadas, e eu senti muito isso. Obviamente, de repente, o João era quem comandava tudo e liderava toda a gente. Quando vem uma estrangeira, né? Uma pessoa de fora, assumir com uma equipa nova, é porque ainda há pouco eu não falei disso, mas a Ninja já era remota. O som que quando entrei estava em híbrido e passou para presencial. E conciliar isto tudo. Porque há pessoas que mantiveram o remoto, estava no contrato delas. Eles moram em Aveiro. Isso. Né? Faço hora e meia para vir para Famalicão, mais hora e meia para baixo. São 3 horas de vida se não apanhar muito trânsito na VCI, porque senão há um acidente. Não passo o dia no trânsito. Então, para conciliar isto e mostrar isto, as pessoas sentiram-se ali muito Um belo desafio. perdidas, Um belo muito, não desafio. é? Sem dúvida. E há muitas pessoas que eu noto e ainda hoje falo que eles estavam habituados a ter sempre a acessibilidade de quem estava ali com eles, mesmo do resto das equipas. De repente deixam de ter esse apoio. São colegas, são amigos. Isso. É verdade. Muito bem. Avançamos? Não precisas pedir autorização. Estou-te a perguntar se desejas avançar. Claro que sim, claro que sim. Vamos lá então. Boa. Dilemas de negócio. Basicamente nós agora temos 2 jogos. Vai. Um primeiro que se chama Dilemas de Negócio, que temos aqui um pequeno contexto, uma coisa muito simples. Depois traz o dilema para tomar aqui a melhor decisão acerca deste contexto. E 3 opções que nós temos aqui. Depois podes acrescentar uma quarta, podes mudar. O objetivo aqui é perceber um bocadinho como é que a tua cabeça funciona. Ok? Muito bem, vamos lá ver. Imagina que és fundadora de uma rede de supermercados locais. Ok? De repente tens a oportunidade de remover por completo o atendimento humano nas lojas. Isto até é atual. Substituindo por tecnologia self-service, cortando custos e ganhando eficiência. Porém, causa o risco de perder a ligação emocional com os clientes mais antigos e tradicionais. Quase como aquilo que estávamos a falar agora com os colaboradores. Dilema de negócio, Helena, que caminho seguirias? Portanto, automatizavas tudo. Estamos a falar aqui de uma rede de supermercados locais. Acho que isto pode ser relevante. Optas por tecnologia total, cortas custos e preparas o negócio para o futuro. Preservas o humano, mantens o atendimento clássico, reforçando a experiência emocional e de proximidade. Ou um modelo híbrido, introduzes tecnologia, mas mantens parte da equipa como pilar relacional. Posso ir à D, não posso? Isto obviamente. Podes ir à D, à E, a F, como quiseres. Isto o grande objetivo é trazer mais ROI, obviamente. ROI aqui a quem nos Mas está é a para ouvir. perceber o meu cérebro, eu vou explicar como é que o meu E cérebro hoje até estou funciona. curioso, porque já te ouvi dizer várias vezes que não gostas de pessoas. Não posso dizer aqui assim, Daniel. Corta! Pois, eu durante muito tempo eu dizia que não gosto de pessoas, não é? Ainda não estávamos a almoçar e eu disse isso. O que é que eu digo que eu não gosto das pessoas? Não gosto de lidar com as emoções dos outros, principalmente numa fase em que eu nem sequer sabia lidar com as minhas. Ok? E isso é uma coisa muito importante, além da lição, que é nós, enquanto líderes, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, como é que vamos lidar com as emoções da equipa? Então, muitos dos líderes que eu vejo hoje e que têm mais problemas é o quê? Não sabem lidar com as suas próprias emoções. Então, quando a equipa vem com alguma emoção ou com alguma coisa, lá vem esta. Exato. Então, se é mulher, ai meu Deus, que já deve estar com o período. Ok? Não é? Há muito isto, mas Falta não. de empatia também, Não é? não é? Falta ali. Não, às vezes é porque não queremos envolver-nos dessa forma. Também pode ser. Não queremos saber, não queremos estar, que é para conseguirmos, quando temos que despedir ou quando queremos chamar a atenção, conseguimos manter essa barreira. E eu aqui vou para a D porquê? Primeiro, eu sou uma pessoa muito de analítica, ok? Observadora. Portanto, eu precisava de estudar o mercado. Primeiro preciso perceber quem são os clientes hoje em dia. Né? Estes tradicionais, que idade é que eles têm? Se calhar são os mais antigos, mas são millennials e não boomers. Exato, boa. Eu precisava de perceber essa parte. Perceber também em que sítio é que estão propriamente as lojas. Posso ter um modelo híbrido, se fizer sentido, em Aveiro de determinada forma, em Famalicão de outra forma, no Porto noutra. Okay? Se desse para ser assim. Porque eu preciso de perceber quem é que são, ou seja, o meu potencial de mercado também, perceber quem é que são as pessoas novas que eu posso estar a atrair. Se for um bairro velho, Sim. não faz Sem sentido ter só máquinas. Isso. Estou a imaginar os meus pais não ser um sítio Exato. só de self-service. Complexo. Esqueçam lá isso. Não ia funcionar. Então eu sou uma pessoa eu preciso muito de contexto para tomar as decisões, porque eu faço muitas ligações. Eu preciso ligar daqui para ali para perceber o que é que está a acontecer.
Muito bem. Muito bem. Para uma rede de supermercados locais. E é curioso, eu não sei se vocês sentem isto, quem vai às compras, obviamente, eu às vezes gosto de ir às compras também. Eu não gosto, não. Tu não gostas, exato. Nas caixas de supermercado, nas grandes redes, parece que se perdeu essa questão da humanização mesmo. Parece que estão robôs ali daquele lado, nem te dizem bom dia, nem boa tarde. nem Mas nada. fazer isso, por exemplo, eu digo, quando digo também que não gosto de pessoas é o quê? Isto é na brincadeira, mas eu gosto de ir à Prio Energy, passando aqui a publicidade, mas eu gosto de ir lá abastecer, porquê? Porque tem as máquinas MBWay, não preciso ir lá dentro, não preciso estar à espera. Mas às vezes não é o das pessoas, e nos supermercados é a mesma coisa. Prefiro ir às vezes, são poucas coisas ao céu. Sem dúvida. É para me despachar, estou a estar em filas. Então, Às vezes não não é é pelo pelas tempo, pessoas, sim, é o pelo tempo. Sim, sim, ok? sim, É para ser mais prático. E eu ando sempre com a vida muito corrida e contabilizar muito bem o tempo. Não gosto de perder tempo. Eu também não gosto de ir às compras. Eu mando sempre o mercadão entregar-me em casa. Isso mesmo, É isso. sem dúvida. Às vezes falha alguma coisa, uma pessoa tem que ir. Sim, às vezes falha, mas pelo custo. Mas vou ali ao mais rápido, às vezes vou. Ou mandas vir um globo e estouras ali. Não, ainda mais. isso já é. Isso não, também já sou não faz agarrada sentido. nisso. Não, Tempo. é ir lá diretamente. Também não gosto de ir às compras. Boa. Relativamente aqui a este supermercado local, está em expansão. Uma rede de supermercados locais está em expansão. Isto está a crescer mesmo muito. A Helena Supermarkets está em crescimento. E está na hora de tu decidires então aqui expandir com uma equipa de 4 C-level. C-levels. Aqui a nossa Roy Team vai ser um CEO, um CMO ou um CRO, se quiseres mudar, CFO Exato. e um COO. Exato. O grande objetivo aqui é, dentro de um saquinho preto com algumas personalidades, tu vais tirar aqui 4 viradas para baixo, ok? E o grande objetivo é depois tu dessas 4 pessoas tu percebes em qual é que tu vais encaixar cada cada uma função, delas, ok. ok? CEO, CMO, CFO. E COO, ou COO, seja, ok. executivo, marketing, finanças, operações, para quem está lá em casa e não Exatamente. percebe muito bem o que é que significa. Estas siglas estranhas. Estas Exato. siglas estranhas, tudo Estas começado siglas por modernas. CBO Antigamente era e depois diretor. género. Isto Era era... Portanto, está aqui, podes colocar ali virado para baixo e depois vamos virando um por um, mostrando Exato. Tiro 4 Ali para então esta só, aqui na né? câmara. Sim. Não voltes pedir pessoas. Não. O que saiu, o currículo que sair tem que ser logo contratado. Vai ter que ficar. Olha, eu não misturei bem pela Não te esqueças que o ordem. capitão, tu és a. Evita um bocado a baralhar isso muito bem. o manda-chuva portanto, desta rede. Se quiseres Portanto, até podes fazer um enagrama a cada um deles. o Está a dinheiro, ficar o dinheiro é difícil. o teu que está aqui em causa. Exato. Claro. Esta rede é Podes tua. virar. Vamos lá. 1 a 1? Sim. É, Não, sim. tem de ver todos, que é para É, escolher todos, melhor, exato, né? sim. sim. Tenho José Neves. José Neves. Podes Vira passar para a para ali. só para mostrar. José Neves. José Neves. Tenho a Nelma Serpa Pinto. Pinto. Era uma Serpa Pinto. Tenho o Mário Ferreira. O Mário Uhum. Ferreira. E tenho o José Castelo Branco. José Castelo Tenho Branco. aqui uma grande equipa agora para atribuir. Conheces todos? A Nelma não. Desculpa, Não, Nelma. é jornalista da SIC. Bom, já estava a ver ali atrás e a dizer isso, É. mas não tinha a certeza. Jornalista Ok. está a ter um boost muito grande. Boa. Então, CFO, CEO, COO. José Castelo Branco CMO. deve ser tipo 4, se calhar, não? Criativo. Pode ser. Pode Não sei. ser. Eu não o conheço assim tão Pois, a fundo. não Sei dá. quem é, mas não sei assim. Isto Tu é uma que és tipo 4, podes ajudar melhor aqui a Não sei, acrescentar. faço a não sei. mínima ideia. Se calhar não era para ser dito, mas passo já aqui. Eu sou tipo 5, ok? Portanto eu admito Ok. sempre muito. Tipo 5 é uma pessoa muito analítica. Sim. Há quem diga que é o mais Racional, frio é do mais frio. Enneagrama, mas também é o mais sábio do Enneagrama. Eu, Ok? É o mais inteligente do Enneagrama. eu sou 7 para 5. Boa, faz. 7 para 5. Olha, então, É verdade. eu Isso é CEO vou verdade. dizer o Mário Ferreira, ok? Porque acho que os dois perfis para CEO mais, ou com experiência também seria o Mário e o José, mas o José já sabemos onde é que foi parar neste momento, portanto, vou aqui para o Mário também por ser a... Pá, por acaso A ninguém resposta sabe mais onde é que ele certa. foi parar. Exato. Ah, Eu estava a isso é pensar, realidade. sabes onde é que ele está? Não, mas o que é que aconteceu, né? Sabemos o que é que aconteceu, não correu muito bem enquanto CEO, Sim. não temos o contexto todo Não, também, não, Correu obviamente, até portanto, onde mas, deu, não é? Correu até onde deu. mas por isso é que eu lhe vou dar também aqui um voto de confiança e vou pôr como CEO, Ok. ok? Sim, porque nós não temos o contexto de nada. É isso, não sabemos o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, mas com a experiência que ele tem para gerir a empresa Sem e para crescer onde dúvida. cresceu, É. eu punho-o como CEO. Teorias Sem da dúvida. conspiração. Sobra-me o CMO e o CFO, que esse vai ser aqui o grande Interessante. desafio, não é? José Castelo Branco a gerir finanças devia ser incrível. Pois, eu se calhar não devia ter feito assim esta escolha, mas eu punha aqui a Nelma como, a Nelma como Uhum. CFO, ok? Ok. Ao Castelo Branco eu não ia confiar o meu dinheiro, portanto.
Eu até podia fazer ali uma troca, mas vou pôr aqui, vou dar um voto à Nelma. Sim. Okay? Mas Acredito que ela, com um Nelma- bocadinho de formação, conseguisse. Ela é muito metódica. Ah. Ela própria já o disse. Portanto, com formação, se for, a verdade é que, ok, tem que ter ali o raciocínio, tem que ter mas- experiência, mas não é uma cena nem de criatividade, Isso. pode ter criatividade números. financeira, Aprendes. mas, não é? Aprendes, Aprendes. sim, Portanto, é sim, uma coisa sim, mais sim. metódica, Tirar os cursos de parece Excel. uma pessoa mais certa para isso. Fazer formação com a Maria Braga, portanto, eu peço à Maria Exatamente. Exatamente. para fazer isso. E sobra-nos o CMO, ok? Portanto, também é uma personalidade mais conhecida, quer queiramos, quer não, era verdade, é verdade. a pessoa aqui que nos ajudaria mais. Podia ser a Nelma também, pela parte aqui mais de relações públicas, mas acredito que aqui no conjunto, a trabalhar em conjunto, conseguissem fazer aqui um bom O trabalho. Castelo Branco ia discutir muito com a Nelma. Que ele Yeah. queria gastar muito dinheiro em marketing. Sim, Isso é exatamente. complexo. Por isso é que ela também está aqui a controlá-lo, que é, Isso, para tinha ele de não gastar ser. dinheiro todo, tem aqui a pessoa Está certa aqui, pumba. para gerir todos eles. Eu já estou mesmo a ver o supermercado, não é? A pessoa a tentar comprar tudo e depois a dizer leave me alone. Está a ver como estratégia de marketing. Não cheguei lá. Sorry. A pessoa a tentar puxar. E eu leave me alone. Não, sim, vocês também não repararam nesta parte, mas são 3 homens e uma mulher, não é? Sim. Sim. A mulher aqui a controlar as finanças A controlar todas. as finanças do pessoal todo. É verdade. Ah, pois é. Tem que ser. Ai, toda a gente. Pia fino. Não é nada. Só gasta o que a Nelma quer. Muito bem. Pois. Não gasta nem mais um cêntimo. Boa. Olha, Uma última questãozinha. podes fazer outra. Antes de. Eu Deixas? permito-te. Ok. Tu permites-me. Para quem eventualmente lá em casa está a pensar entrar na loucura do que é criar um próprio negócio, ok? Quais é que são aqueles primeiros passos que tu achas que não devem negligenciar de forma a ter o maior ROI possível? Claro. Quantos passos? Os que tu quiseres. É o analítica. É o analítica já. 20. Preciso aqui quase de um processo para 3. saber. Pronto, 3. Aqueles 3. Escolher as pessoas certas. Se for para abrir com, seja Pois. sociedade ou não, mas mesmo a empresa de contabilidade que vai selecionar, portanto, para abrir a empresa é preciso sempre um escritório. Tem que ser pessoas mesmo que nós vamos confiar para a nossa vida. Ok? Porque muitas vezes, mesmo em termos de contabilidade ou administrativas, dependendo do tipo de empresa, né? Porque se é uma empresa Claro. de uma empresa ou o que seja, mas encontrar aquelas pessoas a quem nós possamos mesmo confiar e que vão estar ali connosco quando nós mais precisamos. Até porque os primeiros 3 anos, como vocês sabem, são às vezes é o Val da Morte, né? Conhecido É como Val da verdade. Morte, portanto, são os mais derradeiros para garantir que nós funcionamos ou não. Então é rodearem-se das pessoas certas. O outro é estudar o mínimo de negócios, que eu acho que muitas das vezes nós abrimos um negócio porque toda a gente hoje diz Que é fixe. que é fixe e que Abrir empresa no Dubai. né, Só liberdade falar 2 financeira e para viajar é preciso termos uma empresa para sermos livres, mas depois não fazemos a mínima ideia de tomar pequenas decisões, quais são as métricas essenciais, como fazer esse controle, não é só saber, mas ter mapas bem de controle, processos também que nos ajudem a isso, coisas simples de... Eu tenho pessoas às vezes que nem sequer, por exemplo, eu ponho o IVA sempre de parte, não é meu dinheiro, é do Estado, está sempre Isso. em depósitos já à parte. Há pessoas que nem isso fazem. Isso. Eu reinvisto. Pronto, mas eu não. O dinheiro não é meu, está ali de parte, eu não gosto de mexer com o dinheiro que Sou não é um meu. perfil ok? mais arriscado. Pronto, mas por isso é que eu estou a dizer, ou seja, mas quem está a começar, Sim, é complicado fazer isso. Sim. não é? Está já a arriscar. Certo. Tem que ter consciência também, obviamente. Tens de ter um fundo se a coisa correr mal. Mas é que eu estou a dizer, também depende do tipo de contexto, que é a primeira vez que está a abrir uma empresa Claro, ou já abriu não tem nada a outras, ver. não é? Não tem nada a ver. Portanto, estou a ser aqui o mais generalista possível, mas é olhar para este tipo de coisas e aconselharem-se. E aí pode ser até procurar, seja mentor, seja. Quando digo mentores, não é só pagarem mentorias, mas procurar pessoas que já fizeram o caminho e que possam ajudar efetivamente a fazer isso. Acho que diria que acaba por bater sempre muito em pessoas, não é? Isso é verdade. Portanto, as empresas, a equipa, os mentores. Às vezes o simples facto de pedir à pessoa para tomar um café, não é? Sim, Vamos sim, tomar um uma cafezinho conversa. e tal, ter uma conversa, precisa da tua ajuda. Mas Pode fazer sentido. só um muito importante que é. Não é foco por si, mas é se escolher uma pessoa, ouvir só aquela pessoa. Pois, Eu vejo isso é muitas pessoas em muito 2, 3 interessante. mentorias. Ficam completamente perdidos, não sabem quem é que devem ouvir. Ou estão a pagar uma agência para fazer, mas depois estão a ouvir outros mentores Isso, que depois estão a confundir a cabeça. É a pior coisa que nós podemos fazer, é estar em muito lado. Sim, e 2 coisas importantes que tu falaste relativamente a escolher as pessoas. Eu ia dizer mesmo, às vezes, quando nós somos, por exemplo, freelancers, estamos a construir um negócio, às vezes nem há necessidade de ter contabilidade, muitas das vezes é mesmo a pessoa certa, pode ser escolher o mentor certo, também escolher a pessoa certa. Isto que tu falaste é muito importante, que é, eu sinto muito isso na área da agência, que
temos a agência, temos as pessoas definidas para a estratégia montada, personalizada para aquela pessoa, e de repente ouviu em 2 ou 3 mentorias, não, mas isso é de uma forma diferente. E às vezes a pessoa nem tem. Do outro lado na mentoria nem existe o contexto claro. Certo do negócio. Ou seja, é um bocadinho contradicente. Uma equipa especializada que teve no teu negócio a fundo durante várias horas a estudar o caso, mas alguém deu-te um bitite, de 5 minutos sem sequer analisar o teu negócio, e tu vais por aquele lado só porque te parece mais correto. Então estás a pagar os 2 lados, qual dos lados é que tu vais escolher? É um bocadinho nesse sentido, e por isso é que às vezes há muitos negócios que andam a deambular por aí sempre, porque mas não sabem o que é que... Isso tem muito a ver com aquilo que eu estava a dizer mesmo há pouco às equipas, que é, nós queremos que as pessoas pensem, mas nós não sabemos pensar porque nunca ninguém nos ensinou a pensar. É verdade. Okay? E isso acontece, a culpa não é das pessoas, é o mercado. E agora é óbvio que se uma pessoa está a dizer que anúncios é que funciona, aposto que essa pessoa vende anúncios. Se uma pessoa te diz que as stories é que estão a funcionar, essa pessoa tem algum curso de stories é que está a vender. Orgânico. Não. Ou orgânico, mas já, depois dentro do orgânico há quem diga que stories é que é, ou reels é que é, ou carroceiros. Essas pessoas estão a vender os produtos delas. Sim, eu não estou a vender aquilo que não tenho. Eu já ouvi, pessoas que vendem a parte de lançamentos, isso não funciona, é vender no automático e tal. É porque a pessoa passou por uma má experiência de um lançamento, ou porque ela não vende lançamentos, efetivamente. Então, mesmo os funis, tu tens um funil, tens os funis tradicionais, os funis funcionam melhor. Mas se eu te dou um funil que eu validei na minha agência de social media, vou darem isso a uma empresa de indústria? Só porque há um funil que funciona. Não, aquele funil funcionou, foi testado nestes mercados. Há funis que vão funcionar noutras áreas. Não podemos dizer só, ou seja, temos que dar as várias hipóteses às pessoas e ajudá-las a tomar a decisão certa, não é? Eu mesmo como mentor, eu gosto muito, ou seja, a palavra coach está um bocado desvalorizada muitas das vezes, mas eu acredito muito mais em mentorarmos as pessoas numa forma mais de coaching, de levar a pessoa a tomar a sua decisão e a pensar, do que dar a resposta, né? E muitas vezes os mentores o que é que fazem? Não, faz assim. Não, que assim é que funciona. Isso é muito perigoso. A pessoa não tem contexto, os negócios mas são todos muito diferentes. É verdade. Aliás, se houvesse uma receita mágica... Todos éramos ricos e milionários. É óbvio, basta pensar nisto. Eu começo quase todas as nossas reuniões de vendas, quando as faço, não é? Mas uma das coisas que está lá escarrapachado nos nossos princípios e valores é sem fórmulas mágicas. E eu digo sempre assim a brincar, sem fórmulas mágicas, porque se existisse, eu estaria nas Bahamas a beber uns morritos e não aqui a conversar contigo. Não é? E a pessoa até sem dúvida, que é a realidade. Sem dúvida. A malta, só que às vezes nós estamos basta pensar um bocadinho para perceber que isto é lógico, não é? Só que as pessoas também vão muito à procura daquilo que é a receita mágica, ou seja, se ele me disse, ele tem sucesso, aquilo vai funcionar de certeza. Mas não há contexto, não há nada. Às vezes nem sequer o nome do programa sabem avaliar. Os nomes dos programas muitas vezes dizem-nos só o que é que nós vamos. Exatamente. Mas nós achamos que vamos buscar outra coisa. Exatamente. E depois há... E que os mentores depois têm que nos fazer a papinha toda feita. Isso. É verdade. Têm que nos fazer. E não, isso é consultoria ou serviço, né? Sim, tipo, não é diferente. Exatamente. Muito bom. Olha, foi uma boa conversa. Foi ótimo. Vamos nos despedir por aqui. Muito obrigado, Helena, pela tua presença, pela tua disponibilidade de partilhares um bocadinho aquilo que tu sabes e aquilo que tu viveste. É muito importante, não só para nós, mas também para quem está do outro lado. E eu queria despedir-me ao pessoal que está ali daquele lado, do outro lado, a ouvir, a ver. Muito obrigado pela tua presença, por teres assistido, ouvido, visto, como vocês quiserem, o Roycast. Muito obrigado pela tua presença assídua. Deixa o teu comentário, partilha, dá um like, dá-nos a tua opinião, que é muito importante. Quem é que tu gostarias até de ouvir aqui num próximo episódio? E vemo-nos num próximo episódio do Roycast. Tchau, tchau.